dia, pessoal. Vamos para o nosso assunto e tema da live dessa semana, que é viver e existir. Esse dilema que é enfrentado por muitos de nós, por todos nós, né, na verdade, em algum momento ou outro da vida, nós seremos convidados a olhar para dentro de nós e nos perguntar: quem sou eu? E o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Então, essas perguntas são muito comuns e elas se intensificam a cada novo ciclo da nossa vida. E eu vou explicar até o final da live aqui, fica comigo, que você vai ver quais são os ciclos naturais que a gente passa. A cada 7 anos nós trocamos de ciclo e a vida vai sendo cíclica exatamente por isso, porque nós trocamos de ciclos, e se a cada novo ciclo nós nos recusamos a crescer, nós resistimos a aprender, a crescer, nós acabamos caindo aí na fase de somente existir, que é diferente de viver. Porque quando a gente vive, é muito diferente quem vive pelo propósito, quem tem direção, quem encontrou o sentido da sua vida, porque essa pessoa ela vai sendo guiada pelo sentido da vida e não mais, então, pelo sentido da existência ou da sobrevivência, porque quem só existe está sobrevivendo e existindo. Quem vive, então, está vivendo pelo propósito e sendo direcionado pelo sentido da sua vida. Então, viver pelo sentido, você acrescenta a vida aos seus dias, colorindo a sua vida e aos dos que estão ao seu redor também. Mas antes de ter essa consciência desse processo de estar sobrevivendo e existindo, você deve se perguntar: qual a direção que eu estou dando na minha vida? Para que eu encontre o sentido dela. Porque se você tem aquela sensação de que não estou no caminho errado, não estou no caminho certo, essa direção não está legal, é bem provável que não seja o seu caminho, né? Então, pergunte-se, qual a direção que eu estou dando na minha vida? Para que eu encontre o sentido dela. Porque se eu estou remando o barco para lá da minha vida, mas eu sinto que o sentido dela é para cá, eu estou indo de contra ao que eu sinto. E é quem verdadeiramente eu sou. E aí entra os sofrimentos e as dores da alma, que eu vou falar também no final da live. Então, viver sem sentido é ficar andando em círculos. É a pessoa que anda em círculo porque vive sem sentido. Repete as coisas sem sentido, que vai levando então a sensação de só existir. Precisa encontrar o sentido da vida para depois ter a sensação de tô vivendo a minha vida pelo sentido da vida finalmente. E se não for para progredir, qual é o sentido da nossa existência? O valor da vida não é para gerar valor em nós. Quando nós estamos só no eu, também nós sofremos muito porque estamos no egoísmo. Então, o sentido e o valor é gerar vida no outro também. Mas eu só consigo gerar a vida no outro quando essa vida pulsa, está alinhada com os meus propósitos dentro de mim. Senão não consigo. Porque falta para mim, eu não consigo dar para o outro. Como eu sempre falo aqui, ninguém dá o que não tem. Então, vamos aos ciclos, tá? A vida de uma pessoa ela é dividida por setênios, que consiste em ciclos de períodos de 7 em 7 anos. E cada ciclo desses com características e desafios únicos. Então, cada ciclo nós temos características e desafios únicos daquele ciclo. Quando nós nos recusamos a passar de ciclo, nós começamos a sofrer, porque nós ficamos apegados naquele ciclo que já passou.
Então, vamos lá. De 0 a 7, quais os ciclos que nós temos? É o ciclo criança. Bom dia, vão deixando suas perguntas aí que daqui a pouco eu respondo. De 0 a 7, então, é formado o senso moral da criança. A criança nasce e ela vai formando o senso moral e ela vai aprendendo por imitação das pessoas que o cercam. Tá? Nessa fase de 0 a 7, então, é o ciclo da infância e é onde nós aprendemos a sobreviver. Então, aqui nós vibramos na sobrevivência, nós aprendemos a sobrevivência, porque a gente vai aprendendo, né? A comer sozinho, a caminhar sozinho, e tudo isso a gente precisa de um outro ser humano nos ensinando e a gente vai aprendendo por imitação das pessoas que nos cercam, tá? Então, essa é a fase da sobrevivência, de aprender por imitação, onde também vamos formando o nosso senso moral. De 7 a 14 entra a nossa fase juvenil, onde nós aprendemos pelo exemplo, formamos o nosso senso estético. Então, é muito comum nessa fase a criança que está aprendendo a ser mais jovem, então, formar o seu senso estético, as percepções da vida e a diferença de gêneros. Então, aqui a criança vai formando, né, o senso estético, as percepções e a diferença de gêneros, desenvolvendo então os 5 sentidos. Então, essa pessoa vai desenvolvendo os 5 sentidos: olfato, paladar, tato, audição, e são ativados e fortalecidos esses 5 sentidos. Então, dos 7 aos 14, vai fortalecendo e ativando os 5 sentidos. E é onde a gente aprende o quê? A individualidade. Então, a gente aprende a ser individual. E também começa a fuga da realidade. E aqui na fuga da realidade é onde a pessoa pode ficar um pouquinho presa e demorar para voltar, ou deixar um pedacinho dela aqui presa e demorar também para voltar, e isso acarretar em problemas futuros. Então, essa fase ela é um ciclo onde os criadores e cuidadores dessa pessoa, desse indivíduo, tem que estar bem ciente e mostrando sempre a realidade. Só que tem um porém, né? Os criadores vão mostrar a realidade de acordo com o seu mundo. E se esse criador também teve a sua crise aí juvenil, não foi bem explorada a individualidade e não foi ensinado a voltar, ou foi ensinado a voltar para a realidade de acordo com os olhares dos criadores dele, ele também pode estar em sofrimento, né? Ensinar essa criança como consequência também a não explorar a individualidade e a fugir da realidade. Então, dos 14 aos 21 é a fase da adolescência. Começa as ideias. E aqui começa a ser formado o senso crítico, que é aquele aceito ou rejeito. Então, dos 14 aos 21 se começa o senso crítico. Eu admiro algo ou eu rejeito algo. E isso muito intenso, né? E começa então as primeiras crises. A se intensificar as primeiras crises. Quem eu sou? O que eu quero ser? Aqui é comum as crises de carreira. Muito comum, dos 14 aos 21. E é a fase de adaptação e de amadurecimento do caráter. E começa-se as necessidades de se fazer escolhas. Então perceba que na nossa escadinha de evolução, como a gente falou até agora dos 14 aos 21, quando cada fase que a gente se nega a crescer, a gente vai ficando preso, pedacinho em pedacinho, em determinada fase.
Então, se não foi explorado na criança a sobrevivência, um bom senso moral, se não foi formado nesse jovem dos 7 aos 14 um bom exemplo, onde ela formou o senso estético dela, estava formando o senso estético dela, não foi bem aprovado, incentivado pelos criadores, né? As percepções, a diferença de gêneros, desenvolvido os 5 sentidos da criança, desse jovem, então, se não foi bem explorado a individualidade, a fuga da realidade, se não foi na adolescência, então, bem incentivado essa adaptação e esse amadurecimento, onde ela começa a fazer escolhas, dos 14 aos 21, tem a necessidade de se fazer então as primeiras escolhas, e quando não é bem explorado isso, o que acontece? Vira aquele adulto que não sabe escolher, que não sabe se desenvolver, que não sabe ser individual, porque a cada fase não foi bem explorado isso. Então começa-se nessa fase da adolescência as primeiras crises, muito comum. Quem eu sou, o que eu vinha fazer aqui, qual é a minha função na vida, né? E assim seguimos. Dos 21 aos 28, então, temos a fase emotiva, a fase da instabilidade emocional. Nós entramos na fase de experimentação, começamos a buscar orientação, é tentado várias coisas, se procura feedback constante, né? Aprovação constante, autoestima e estima também. Então é a fase de ajustar os pensamentos, sustentar esses pensamentos e sustentar a conexão interior. Dos 21 aos 28, então. Na fase emotiva, nós ajustamos os pensamentos e sustentamos a nossa conexão interior. Dos 28 aos 35, a coisa começa a piorar um pouquinho aqui. Entra a fase racional, fase da moderação, onde a pessoa começa a pensar antes de agir. Começam os questionamentos sobre o que é justo, correto ou digno e a análise se é importante realmente ter ou ser. Então é a fase da inspiração, da criatividade, da comunicação, plasmando todo o nosso mental. E as relações com dogmas e preconceitos também, que inclusive se torna um obstáculo no processo de autocura e de autoconhecimento. Porque aqui, nessa fase, você plasmou todo o mental. Porque é outra curiosidade, né? O cérebro é totalmente formado somente com 24 anos. Então, nessa fase racional, você plasma todo o mental. Plasmando todo o mental e formando, então, nessa fase dos 28 aos 35, todo o racional, você já está cheio de dogmas e preconceito, e isso pode sim atrapalhar o seu processo de autoconhecimento e pode também, inclusive, intensificar e piorar muito aqui as crises existenciais, porque aí você já está muito racional, né? Que é natural da fase, tá? Então, isso torna-se um obstáculo no processo de cura, porque aí a pessoa tem muito dogma, muito preconceito, de que cada fase foi intensificado isso, né? Então, o processo de autocura e de autoconhecimento é justamente o contrário disso, onde você vai limpando para formar cada fase o que você gostaria, se dar tudo o que gostaria, né? Porque dificilmente você foi ensinado do 0 ao 7 tudo o que você gostaria, aquele senso moral todo. Depois, no seu juvenil, dificilmente foi ensinado
a individualidade, a você e a você não fugir da realidade, ou fugir, que é o natural e esperado da fase, da realidade, mas saber voltar, né? Saber voltar o que é real ou não, imaginário ou não, né? Porque pro nosso inconsciente não tem real ou imaginário, é tudo real. Então as crises se intensificam justamente porque você não sabe separar o que é real do imaginário, né? Se nunca entrou num processo de autoconhecimento, acaba tendo muitos, principalmente nessa fase racional, então, muitos dogmas, muito preconceito e o senso muito crítico apurado, se foi construído aí na fase dos 21, que é a fase da adaptação do amadurecimento. Então, vamos lá. Dos 28 aos 35, então você está formando, está nessa fase racional. Vamos para a próxima, então, que é dos 35 aos 42. E aí começa a fase consciente, que é onde a pessoa questiona os próprios papéis na vida, a carreira vai assumindo foco, o trabalho se intensifica e é mais produtivo, mas quando há alinho de valores, que é onde a pessoa, se ela está alinhada com o que ela quer, com o projeto de vida dela, com o que ela faz e com os valores internos dela, ela consegue então sobreviver no sentido financeiro aqui, de ter então o sustento daquilo que ela realmente gosta e acredita na carreira, tá? Então, quando há alinho de valores, é destacado nessa fase aqui, tá? Dos 35 aos 42, a capacidade de liderança, tá? O conhecimento, a percepção e a intuição. E nessa fase, então, a pessoa busca o discernimento. Então, a cada fase, a importância da consciência, porque nessa fase, se você está realmente consciente vivendo de acordo com a fase que é o alinho de valores, você está então evoluindo conscientemente o que de cada fase é esperado. Quando você está em desalinho com seus valores, com quem você é, com o que você deseja lá no fundo da alma, aí começa a intensificar as crises. Então, é natural ter as crises de cada idade. Mas começa a intensificar essas crises se a cada idade você foi ficando preso um pouquinho, né? Então, na fase infantil, na fase juvenil, na fase da adolescência e assim por diante. Se em cada fase você não curou algo, em cada fase vai piorando e as crises vão vindo mais fortes. Por quê? Porque elas querem ser entendidas, compreendidas. É natural. Ninguém veio só para existir. A pessoa quer, anseia viver pelo sentido da vida. Mas se ela não sabe, se cada fase ela foi presa um pouquinho em cada fase, em cada ciclo, essa crise vai piorando e intensificando, tá? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Dos 42 aos 49 vem a fase imaginativa, que é viver de acordo com as próprias convicções. Aqui a pessoa busca o que gosta e não mais por obrigação. Reflete sobre a vida, a realidade que desenvolveu até então. Ela começa a monitorar, começa a fase da monitoração da existência. Então, se cada fase ela foi construindo, se desenvolvendo conscientemente, superando cada fase, que ela começa só a monitorar. A monitoração da existência. Se orgulhando então do que construiu, e ela começa a desenvolver então, continuar, né, as próprias convicções, e ela já não faz mais nada por obrigação.
Dos 49 aos 56 vem a fase inspirativa. Aprende-se a escutar antes de perguntar. Olha a sabedoria chegando aí. Fica-se mais aberto a atender as demandas alheias. Criatividade é ampliada no trabalho e na vida. Porque sim, né? Dos 49 aos 56 é a fase inspirativa. Então, quantas vezes nós, pessoas mais jovens, então, que é essa fase, né? O que não quer dizer a idade, né? Aqui é para você entender que cada ciclo nós temos as crises naturais da idade, da evolução mesmo, né? O que não quer dizer que você tenha que ter uma crise em cada idade, né? Ou vá passar por uma crise em cada idade. A questão é, naturalmente, nós temos as crises, né? Porque é as crises do crescimento de cada ciclo, né? Cada setênio, então, nós trocamos ciclos da vida. Ninguém é o mesmo de ontem, nem de 7 anos atrás, nem de 10, nem de 20. Então, 7 anos nós vamos trocando esse ciclo. Onde as crises fazem um bom é onde a gente se nega a crescer. Deixando um pedacinho nosso em cada fase. Tá? Mas aí é que tá a questão. Aqui, nessa fase nós aprendemos a escutar antes as perguntas, ficando mais aberto a atender as demandas alheias. Mas precisa chegar na fase dos 49 aos 56 para aprender isso? Não. Porque aqui eu trouxe para vocês explicando os ciclos naturais da vida, que nós trocamos de ciclo a cada 7 anos, mas é importante entender que nós não precisamos esperar tal idade para amadurecer aquilo que é esperado naquela idade. Tanto que a gente vê jovens que iniciam aí e já são super líderes quando a capacidade de liderança desenvolvida bem mais velho, né? Dos 35 aos 42. Então, aqui é para trazer um nortear vocês de que algumas crises são esperadas, nós trocamos de ciclo a cada 7 anos. Mas nós não precisamos esperar um ciclo porque nós escolhemos amadurecer. A maturidade não vem com o tempo. A maturidade vem quando eu aceito crescer. Independente da idade. Dependente do ciclo. Nossa, cheguei no ciclo do racional, estou com crise. Cheguei na adolescência, na infância mesmo, já estou com crise. Busque ajuda. Porque a cada crise não superada, a crise piora e se intensifica. Por quê? Porque o nosso sentir quer ser ouvido, acolhido, entendido, amado. Então nós temos uma parte do cérebro que fica ali. Qual o sentido da vida? Para que eu tô aqui? E aí, se você nunca buscou montar isso, a cada crise, 7 anos, né, aproximadamente, o ciclo piora e se intensifica. Porque você veio para evoluir. E por fim, então, a fase dos 57 aos 63. E não por fim que vai acabar a vida, né? Não. É por fim porque vem a estabilidade, né? Então é a fase intuitiva, onde fazer o bem é o mais importante. Aqui uma curiosidade eu trouxe que boa parte das obras da humanidade elas foram criadas por pessoas acima dos 60 anos. Quem está nessa fase administra a potência espiritual com sabedoria. Vive a sua missão, os seus valores e respondem às necessidades futuras reais. Lembra a importância lá da adolescência? Fase juvenil, que se foge da realidade.
Então, essa pessoa que foi desenvolvendo o seu crescimento interno chega nessa idade dessa forma. Respondem às necessidades futuras reais, enxergando as tendências ao invés dos problemas. Então, a pessoa vive o nós, o coletivo, e não o eu. Sempre o coletivo, porque nós viemos para evoluir individualmente, cada um a si. E aí, depois que eu construo esse meu sentido da vida, saio dessas crises, né? Que a montanha-russa emocional, de um dia tá bem, outro dia não. Essas crises existenciais de que, né? Porque tem pessoas que viciam e acostumam a estar em crise. Porque a cada crise não superada, ela acaba acostumando o sistema dela a ficar viciado. E ficar em crise, em estar em crise. E aí, como consequência, ela não monta o seu sentido da vida e ela passa somente a existir, que é o tema da nossa live então. Viver e existir. Quem vive, vive pelo sentido da vida, é guiado pelo sentido da vida, é o propósito da vida da pessoa que move ela. Quem existe só existe, acaba se definhando com o tempo. Ontem eu abri uma enquete, né, no meu stories. Você já passou por essa fase de viver ou existiu? De existir? 100% das pessoas responderam que sim. Porque quem nunca chegou num processo? Só existo. Não tá ruim, não tá bom, mas também não, né? Fase da apatia. E é muito ruim estar nessa crise, né? Muito ruim, muito sofrimento mesmo. Porque a pessoa sabe que ela vai ter que fazer uma força motriz divina mesmo para sair daquele vida sem sentido, só existindo, para montar e entender o sentido da vida dela. Mas quando ela começa a escalar, essa escada então da evolução de setênios aí, que não foi ensinada para ela ou bem guiada, né? Ela vai montando então como ela gostaria de ser ensinada e sempre de preferência com acompanhamento profissional, porque você montar o sentido da sua vida, encontrar o sentido da sua vida sozinho é completamente difícil, né? Não vou dizer que é impossível, mas é difícil por quê? Porque nós temos o ponto cego, onde nós não conseguimos enxergar onde nós estamos errando por pura proteção do inconsciente mesmo, tá? Então não é ruim. Quantas vezes você já passou aí por uma coisa que você tá olhando para uma situação e alguém te diz, olha, né? Te traz uma clareza simples às vezes. Por que você não faz assim? Ou não é ali, é aqui. E aí você, uau! Desperta e entende de uma outra forma. Então nós precisamos sim um dos outros. Achar que se sai de um processo de fundo do poço, de uma vida sem sentido, onde você só existe sozinho, é orgulho, é soberba, é vaidade. Porque realmente nós precisamos um dos outros. E a nutrição da nossa alma, tá? Eu trouxe mais um recadinho aqui antes de finalizar. A nutrição da nossa alma, ela é o amor e também de todas as suas variáveis. Se não há nutrição desse amor, quando nós não nutrimos esse amor dentro de nós e expandimos para fora, porque ninguém dá o que não tem, então se eu não consigo colocar esse amor que eu sinto dentro de mim ou não consigo expressar bem, é porque ele não está bem firmado, fortalecido e sustentado dentro de mim. Então, trabalho individual primeiro, né? Para depois eu conseguir dar pro outro.
E se não tem nutrição desse amor, começa o quê? A dor. E a alma vai perdendo a força, a forma e a proteção. A alma deixa de fazer o papel que é animar a vida, dar sentido à vida, dar vida à existência, porque a existência tem os gatilhos da dor. Toda a existência tem gatilhos de dor. E o papel da alma é animar essa vida e dar vida para a existência. Para a gente conseguir viver com sentido, com propósito, com direção. A alma que alimenta tudo isso. Quando eu não nutro a alma, esses gatilhos de dor que há em toda a existência, em algumas fases muito maior, em outras menor, o que acontece? As dores da alma, como consequência, o fundo do poço, como consequência, as crises existenciais e assim por diante. Permanecer assim é permanecer só existindo em sofrimento. Quando eu permaneço, eu só existo. Quando a pessoa permanece, então, nessa somente existência, vivendo e repetindo ciclos de dor, ela cai nesse processo de somente existir e não viver. E permanecer assim é permanecer só existindo no sofrimento. E a maior causa do sofrimento qual é? É o apego. O apego na dor e aos finais de ciclo. Quando nós nos apegamos ao sofrimento e nos recusamos a crescer. A crise se intensifica. Porque a cada ciclo nós precisamos crescer. É o sentido da evolução. Progredir. Mas se eu estou, não importa qual fase do ciclo, com feridas lá da infância, lá da adolescência, e aí na vida adulta vai acontecendo várias frustrações da minha vida, e eu não consigo lidar, esse balde vai estourar, vai explodir, vai... Porque de alguma forma essa energia precisa sair, né? Nossa psique não aguenta mesmo ficar empilhando dor e dor e dor e dor. Então, onde muitas vezes o corpo manifesta em forma de doença. Por quê? Porque aquela energia precisa sair do corpo. Aquela dor emocional precisa ser tratada, curada. E se essa dor não é tratada, ouvida, curada, amada, acolhida, o corpo vai manifestar em forma de doença, em forma de surto, em forma de catarse, que são as crises de choro, as crises emocionais. Então, essa é a diferença de só viver e existir. E esse é o processo natural da vida, cada ciclo. Nós somos convidados a crescer. Mas quando a gente só cresce em tamanho, não amadurece emocionalmente, espiritualmente e mentalmente, acaba então os processos das dores da alma, porque a cada ciclo nós precisamos nos desenvolver e crescer. Não querendo, nos recusando então a esse crescimento, entre os processos de dores, essas crises intensificam. Então, se eu não cheguei numa fase adulta, que estou na fase racional, né, que é ali dos 35 aos 42, se eu não me engano. Então, vamos lá, cheguei nessa fase.
Mas, lá na minha adolescência, não foi bem desenvolvida a fase da individualidade, que é onde eu aprendo a ser individual eu mesmo, e também não foi explorado, explicado, entendido essa fuga da realidade que é natural, que se começa a criar na fase jovem, então, eu acabo sendo um adulto que não aprende o que é real, o que é imaginário. Porque realmente nós não temos essa noção. O inconsciente não tem. É real mesmo, não é real? Tudo é real. Então você vai colhendo a cada novo ciclo dores, porque é muito natural também que as coisas ruins marquem muito mais. E aí você chega lá na fase adulta com uma bagagem de um monte de pedras, lixos na sua mochila que muitas vezes não são reais. Muitas são, mas outras não são. E aí o processo de autoconhecimento é justamente limpar isso. O que é seu, o que é do outro. E aí eu uso muito aqui a expressão encontrar o seu lugar na vida, a sua função, e às vezes a gente desenvolve muito mais que uma função, e a sua potência, que é o seu potencial. Sem aprender essas três coisas, não tem como a vida andar e fluir. Porque você não sabe o seu lugar, não sabe qual é a função, que é o seu motivo de existência. O motivo de existência é você viver e não só existir. Mas se você não monta isso, você chega em um estado da vida onde você vai só existir. E o sofrimento vai falar muito mais alto. Porque você nunca montou esse sentido de existência, de vida. E todos nós temos a nossa essência e temos que encontrar qual é a nossa parte essencial, nosso pedacinho essencial no mundo. Mas aí, se eu fico me achando especial, por quê? Todos somos essenciais. Nós temos um papel, uma função a desempenhar na vida. Cada um de nós. Se eu não encontro, se eu não monto essa minha função, que é o meu sentido da existência, eu vivo por viver até chegar no processo de só existir. Poxa, eu só existo. Como eu disse ontem no Stories. Só existir às vezes já é muita coisa, dependendo do grau de exaustão, sofrimento que a pessoa tá. Eu só existo. Mas só existir já é bastante coisa. Mas ninguém é descartável no processo evolutivo. Nós temos uma função, um lugar e uma potência. Só que se essa potência está em desalinho com o que eu sou, com o que eu quero ser, estou desajustado dos meus valores, eu não sei ao certo o meu lugar, eu vou fazendo a função que dá, porque de fato o que mais está desajustado nesse caso, e na maioria dos casos, quando vem as crises, é a potência. É o potencial da pessoa. O poder interno mesmo. No processo de autoconhecimento faz isso. Você resgata o seu poder interno, mas precisa passar pela fase de entender e montando quem você é, qual é o seu lugar, a sua função e a sua potência. E aí, naturalmente, nós temos essa troca de ciclo que eu expliquei para vocês a cada 7 anos, que é os setênios. Aí você imagina um casamento. Duas pessoas que naturalmente vão passar por esse setênios aí, né? Por essas fases da vida.
Mas você escolhe levar um outro ser humano junto com você. Que também vai ter os setênios dele. A cada 7 anos ele vai trocar de ciclo. Ele ou ela, enfim, seja o gênero que for. Olha, confusão. Porque daí, a cada 7 anos, nós vamos trocar de ciclo. Naturalmente. Não vamos ser um dos mesmos. E aí a pessoa que tá dividindo o lar comigo também não vai ser o mesmo. Então a vida não nos dá garantia de nada. Só que se eu tenho um um valor dentro de mim muito forte, segurança, que eu preciso me sentir seguro e tal. Preciso entender esse pilar de segurança. Para saber lidar com as inseguranças. Percebe que é um monte de coisa? É alinho de valores, é achar o meu lugar, a minha função, a minha potência. Ajustar e harmonizar o meu lar. Eu falo bastante do lar interno aqui, mas agora eu tô falando do lar com a pessoa que eu escolhi para viver a vida. Tá? Parceiro, a parceira. Porque essa pessoa também naturalmente vai passar pelas crises a cada 7 anos. E se eu não saber lidar com a minha, não tem como eu nem ser flexível com a crise do outro. Porque eu não sei lidar com as minhas. Como eu vou ser flexível ou entender que a pessoa também só está se transformando, ou num período ruim, ou numa crise existencial. Que, como eu disse lá no início da live, esse dilema é enfrentado por todos nós. Não é, ai, não sei o que está acontecendo comigo porque eu era tão diferente. Troca de ciclo. A vida te convidando para crescer. A vida te ensinando e te convidando a olhar para dentro e encontrar o seu sentido da vida. Para você passar a viver, não só existir. Mas aí, como lá nos 36 aos 42, se eu não me engano, né? É o nosso plasma, o nosso mental. E é totalmente plasmado o nosso mental. E eu me recuso a sair do mental para experimentar outras coisas e pensar além do mental. Eu acabo me recusando a crescer. A dor intensifica quando eu me recuso a crescer. Então, crises, dilema do sentido da vida, eu vivo, eu existo, quem eu sou, qual o sentido da minha vida, todos nós vamos enfrentar esse dilema. Agora a questão é quando eu vou parar para responder essas perguntas para minha alma, porque enquanto eu não responder essas perguntas para minha alma, as dores vão intensificar, a minha consciência vai me cobrar e a cada vez que eu não escuto ela acostuma a não ser ouvida e acolhida. E como eu disse, o corpo, a alma, precisa expressar de alguma forma o sentir, as emoções. Se eu não expresso em palavras, eu expresso em choro, eu expresso em ataques de raiva, muitas vezes em explosões, porque se das duas formas, né? Ou eu implodo de guardar tudo pra mim, ou eu explodo de colocar tudo pra fora. De uma forma errada ou ruim, às vezes machucando outras pessoas sem querer machucar, justamente porque não sabe lidar com as crises que a cada fase naturalmente vai vir. A questão só é quando eu vou parar para entender. Porque ninguém muda o que não entende. Não tem como chegar numa fase da vida eu mudei totalmente. Nossa, renasci da cinza, sou outra pessoa. Sem passar pelo processo de autoconhecimento
escolher amadurecer, subir essa escadinha degrau por degrau, escada da evolução. Do 0 a 7, do 7 a 14, dos 14 a 21, dos 21 aos 28, dos 35 aos 42, dos 42 aos 49. E o processo de autoconhecimento é você se conhecer. Quem era você em cada fase? Para não ficar deixando portinhas abertas. Porque uma pessoa que não tem autoconhecimento e está na fase de só existir, ela não chegou na fase de só existir agora. Ela foi deixando um sonho lá na infância, uma dor lá na adolescência, algum impacto muito forte lá na vida adulta, ou vários. Não é essa a questão. E ela foi ficando presa. Um pouquinho dela foi ficando preso em cada fase. Até ela chegar hoje na fase de só existir. Ninguém chega na fase de só existo sem ter passado por vários e vários sintomas de abafar as feridas, de não ouvir as feridas, de não entender as feridas. E não é um longo processo de, vou abrir toda a minha vida e ficar olhando tudo, botando tudo em ordem. Não, às vezes é pincelar. Poxa, o que me aconteceu aqui? Tá. O que me aconteceu lá? Para você entender por que você tá na fase hoje presente só de existir. Porque não foi agora. Agora você pode estar na fase de só existir. Mas não foi agora que você chegou nessa fase. Foi se passando sintomas por sintomas. E aí é a nossa capacidade, né, de superar muito rápido. Não, isso aí não é nada, vamos lá, sou forte. Pula para próximo, universo. E aí a pessoa empilha. Chega uma hora que não sou forte, nada. E é a hora de assumir a vulnerabilidade. E aí quando assumimos a nossa vulnerabilidade, aí sim nós ficamos fortes. Porque nós só assumimos ou sabemos ser forte porque nos assumimos como fracos. Porque ninguém é forte o tempo todo. Então, chegando-se à fase de só existir, é porque se passou por muitas fases de viver sem sentido. Se viveu muito e a alma foi cansando de viver sem sentido, dizer sim para todos e não dizer sim para si. E assim se chega na fase de só existir. E qual é o contrário de só existir? E como eu disse, só existir não menosprezando a só existência. Porque essa fase ela é importante para você entender qual é o sentido de sua vida. Qual é o seu lugar, a sua função e a sua potência. Porque se tiver tudo bom, você não se move. Imagina uma vida fluídica, tudo bom, tudo maravilhoso. A dor interna é o termômetro. O desconforto interno é o termômetro mesmo de que você deve se mover. De que você deve buscar auxílio. De que você deve montar o sentido da sua vida, o motivo da sua vivência. Para então chegar no processo de viver com sentido, com propósito, com direção. E essa é a diferença de quem vive e quem só existe. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E, se precisar de auxílio nesse processo, me chama no link da bio que eu posso te auxiliar a montar, então, essa vida com propósito, com direção. Sendo guiado pelo sentido da sua vida e não mais pela sua existência. Porque existir, todos existem. Mas viver é que são elas, né?
E cada vez que a alma não é ouvida, as dores ficam ali, gatilhando e incomodando, e a cada nova crise se intensificando. E é nisso que eu posso te auxiliar, a viver pelo sentido da sua vida, com propósito, direção, sendo guiado então pelo sentido da sua vida, e não mais existir por existir ou viver por viver. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa live de hoje. Obrigado pelas companhias de todos vocês aí que estiveram comigo. Até breve.